Com o compromisso de transparência e clareza, o governador Eduardo Leite realizou na quinta-feira um debate sobre a reforma tributária no Rio Grande do Sul com prefeitos, deputados e líderes de entidades regionais de forma online. Acompanhe. Com o objetivo de simplificar o modelo tributário, padronizar com o de outros estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do mundo, o governador Eduardo Leite apresentou para prefeitos e autoridades de Erechim e região as propostas que compõem a reforma tributária no Rio Grande do Sul. Para que se entenda a importância dessa reforma tributária, antes de mais nada, é importante entender por que ela é tão importante, ou seja, o que o Estado perde sem a reforma. Um dos primeiros efeitos, das primeiras dificuldades que nós temos sem a reforma é a perda da arrecadação. O Estado perde 2,85 bilhões de reais em arrecadação, dos quais 850 milhões de reais são dos municípios, porque além dos 25% constitucionais, a que eles têm direito nos repasses do ICMS, ainda há uma parcela que compõe o Fundeb, que também é distribuída entre os municípios, então são 30% desse valor que acaba sendo dos municípios. Um dos primeiros efeitos da perda de arrecadação é a impossibilidade de nós aderirmos ao regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal foi muito falado ao longo dos últimos anos. Ele não é um perdão da dívida, ele é uma negociação entre credor e devedor, em que a gente deve ajustar com o nosso credor, que no caso é a União, um período sem pagarmos a dívida com a União, com este credor. E a União, em contrapartida, exige que o Estado comprove as suas condições de equilibrar as suas contas. A gente precisa mostrar do lado da despesa ações suficientes para reduzir a despesa, e do lado da receita também mostrar que a conta fecha no final desse processo. Então, para o regime de recuperação, há um plano de recuperação em que, privatizando, fazendo reformas como as que fizemos na Previdência e nas carreiras do serviço público, que geram economias para o Estado, associado à garantia também de receita do outro lado, a conta fecha no final e, portanto, o Estado consegue ter uma suspensão da dívida com a União. Se nós não conseguimos mostrar que a conta fecha, se a conta não fechar, ficamos mais distantes de assinar o regime, e quem diz isso não sou eu, é o próprio secretário do Tesouro Nacional, que deu entrevista recentemente dizendo, como está na tela, que a reforma tributária dificulta, aliás, a não reforma tributária, a falta de uma reforma tributária no Estado, dificulta muito a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. Com a finalidade de expandir o debate no interior do Estado, a reforma tributária que já está na Assembleia Legislativa, o governador destacou os prejuízos que os municípios sofrerão caso as medidas não sejam aprovadas. Em 1º de janeiro de 2021, as alíquotas de gasolina, álcool, energia e comunicações que estão majoradas em 30% desde 2015 passam para 25%. A alíquota básica, que está em 18%, também voltará a 17%. Caso nada seja feito, significa queda de arrecadação de 2,8 bilhões brutos, o que impactará nos cofres do Estado e também dos municípios, que fica com 25% a 30% da arrecadação do Estado do ICMS, incluindo o que vai para o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Do impacto de menos recursos para os municípios. Os municípios perderão aí 850 milhões de reais em arrecadação. Eu sempre saliento, quando a gente fala sobre isso, de que não é um recurso do prefeito, do governador, né? Quando fala-se, bom, vai perder, o governo vai perder. Quem perde é a sociedade, porque não é o governador ou o prefeito que usa esse dinheiro. É o dinheiro da educação, é o dinheiro da saúde, é o dinheiro do investimento em infraestrutura, entre outros recursos para serviços à população. Então, sempre a população paga a conta. Eu costumo fazer aqui a comparação com um condomínio. Se o condomínio tem uma série de despesas que ele não consegue reduzir e ele não tem receita suficiente para cobrir essas despesas, não é o síndico que paga a conta.
Não é a mesma coisa, não é o governador que vai pagar a conta se essa receita deixar de existir, não é o prefeito que vai pagar a conta, é sempre a sociedade. No condomínio, serão os condôminos que vão pagar a conta, ou porque vão ter que pagar condomínio no valor adequado para pagar as despesas, ou porque vão ver os serviços precarizando. Os prestadores de serviço vão deixar de prestar serviço e vai piorar a vida de todo mundo. Então, isso é que precisa ser ajustado.